Graça e paz, meus irmãos, graça e paz a todos que estão acompanhando a gente aí em mais uma escola dominical, né? Louva a Deus pela tua vida, louva a Deus pela oportunidade da gente poder, ainda que distantes, poder gravar aqui esse momento de escola dominical, poder compartilhar com vocês. É a bondade de Deus, é a misericórdia dele se renovando sobre as nossas vidas a cada manhã. Hoje nós vamos voltar à revista Legados de Fé, personagens do Novo Testamento. E hoje tem uma personagem muito legal para a gente compartilhar. Ela teve uma experiência muito bacana com Jesus e eu tenho certeza que vai acrescentar na tua vida, assim como acrescentou na minha. Então quero te convidar a participar dessa escola dominical, quero te convidar a abrir o teu coração, a abrir a tua mente, a se dispor a ler e a compreender as verdades que a Escritura nos trazem. Convido você a ter um momento de oração também. Se você tem condições, feche teus olhos aí onde você está. Talvez você esteja participando dessa escola dominical, também realizando outras tarefas, né? Eu sei como essas coisas funcionam, eu sei como o nosso dia a dia é corrido, tumultuado. Peço a você, se você tem condições, pare um minutinho. Antes de você continuar a me ouvir, antes de você continuar as suas tarefas, pare um minutinho, vamos falar com Deus. Para que esse tempo que a gente passar aqui compartilhando a palavra de Deus seja muito mais do que distribuindo informações, seja revelando uma verdade que fará diferença na tua vida. Feche teus olhos, vamos falar com Jesus. Deus querido, Deus bondoso, muito obrigado, Pai, pelo Teu amor, pela Tua graça. Muito obrigado, Deus, pela bondade de viver, de despertarmos em mais um domingo, Deus. Muito obrigado, Pai querido, porque o Senhor tem se mostrado Deus Emanuel, Deus presente, Pai. A Tua graça e Tua misericórdia não nos tem faltado, Pai. Te agradecemos, Pai, por esse tempo de escola dominical, por esse momento em que, mesmo distantes, podemos pegar nossas Bíblias, podemos orar, podemos nos aproximar do Senhor a partir da leitura e meditação da Tua palavra, Deus. Toma os nossos corações diante do Senhor nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Toma nossas vidas diante de Ti, Pai. E fale conosco conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, conforme o Senhor já programou, Senhor Deus. O nosso desejo é que possamos ouvir a Tua voz. Fale conosco, Espírito Santo de Deus. Nos guie nesse momento. Nosso coração se abre, nossas mentes se abrem. E o nosso desejo vem à tona, Pai. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus nos abençoe. Vamos? Amados, amadas, nós queremos compartilhar com vocês um texto bem conhecido que revela um encontro de Jesus, um encontro muito especial, um encontro transformador. Esse texto você vai encontrar somente no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo de número 1. Se você tiver condições, pega a tua Bíblia aí. Se você está separando esse tempo mesmo para meditar, para fazer algum estudo, pega a tua Bíblia, abre a tua Bíblia. Vamos fazer a leitura desse texto a partir do versículo de número 1. Nós vamos fazer a leitura quase que toda do capítulo 4. Diz assim o texto: Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava, que ele fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era necessário passar pela região da Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e Jesus lhe disse: Dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: Como, sendo o Senhor um judeu, pede a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria, ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: Senhor, não tenho balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu,
assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. E Jesus disse: vá, chame seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão de dizer que não tem marido, porque você já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: mestre, coma. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo que semeia e que colhe. Pois, no caso, é verdadeiro ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. Nós já oramos, já pedimos a direção de Deus e a bênção dele para a leitura e compartilhar da palavra dele. E eu quero fazer isso com vocês. A partir desse encontro, nós estamos retomando a revista Legados de Fé, e hoje nós vamos tratar do encontro de Jesus com essa mulher. Jesus e a mulher samaritana. Jesus, no seu ministério terreno, ele teve muitos encontros, né? Muitas pessoas foram ao encontro de Jesus. Muitos queriam de Jesus uma cura, um milagre, queriam se ver livres de uma doença, de um problema de saúde. Outros queriam ficar perto de Jesus para obter o conhecimento que ele detinha, para desfrutar da sua sabedoria, dos seus ensinamentos. Outros andavam atrás de Jesus apenas para ver se ele cometeria algum erro. O fato é, muitos queriam se encontrar com Jesus, muitos estavam aflitos por um encontro com Jesus. E aqui nesse texto, é Jesus quem propõe o encontro, é ele quem decide passar por Samaria, é ele quem inicia o diálogo com essa mulher, é Jesus. É ele que quer se dar a conhecer. Um diálogo despretensioso, um diálogo aparentemente comum sobre água, sobre sede, mas um diálogo que revela muito para mim e para você, que revela um Jesus que transcende as fronteiras culturais, as fronteiras da religiosidade, um Jesus que se oferece aos samaritanos, um Jesus que se oferece a cada um de nós. Essa narrativa nós vamos encontrar apenas no Evangelho de João, e para mim fica muito evidente uma das grandes características do Evangelho de João, é anunciar Jesus para o mundo, é o que ele faz aqui.
Falando um pouquinho do texto em si, né, eu quero utilizar esse formato, nós vamos falar um pouquinho do texto, tentar contextualizá-lo, a significância de algumas coisas aqui que podem não estar tão claras. Nós vamos compartilhar disso, para depois falarmos dos legados de fé que são o objetivo aí do nosso compartilhar nessa manhã, né? Bom, primeira parte do texto que me chama a atenção é o versículo 4. E era necessário passar pela região da Samaria. Era necessário. Samaria ficava entre a Judéia e a Galiléia. Ficava entre o lugar do qual Jesus estava saindo para onde ele queria chegar. Passar por ali era o caminho mais curto. Mas isso não quer dizer que era o caminho mais utilizado, pelo contrário. Os judeus preferiam dar uma volta que dobrava a distância para evitar passar em Samaria. Você já se perguntou por quê? Por que será, nesse contexto de época aqui, andar o dobro da distância que eu normalmente andaria, somente para evitar passar num determinado lugar? O que esse lugar tem de tão ruim assim? Para entender um pouco disso, é preciso lembrar um pouco da própria história do povo de Deus, da divisão dos reinos, da questão da adoração. Com a morte de Salomão, o seu filho Roboão ascende ao trono, mas não consegue deixar os reinos, as tribos unidas num só reino. Há uma separação, uma cisão, o reino do norte e o reino do sul. E aí a questão da adoração vem à tona, porque Jerusalém está no reino do sul, e naquela época aqui, ali, a adoração era feita no templo. Como fazer então? Daí o reino do norte começa a estabelecer locais de culto para estabelecer o seu povo unido agora no reino do norte. Com o passar do tempo e o ataque dos povos vizinhos, a Assíria consegue invadir, destruir e tirar do trono o rei do reino do norte. O povo é levado cativo pelos assírios, ficam um pouco da população, os mais pobres, mais simples, e aquela região ali é povoada com o povo dominante, com os assírios. E nessa dominação os assírios trazem os seus costumes, inclusive a sua religiosidade. Os judeus que permanecem no local, com o passar do tempo, eles criam laços com esse povo novo ali que habita no local. Eles se casam, têm filhos, formam famílias e vão abandonando, com o passar do tempo, a adoração monoteísta do Deus único, do Senhor, de Jeová, do Javé, do Deus Pai. Essa condição, ela nunca foi esquecida pelos judeus do Reino do Sul. O Reino do Sul também é assolado pelos vizinhos e a Babilônia destrói o templo, saqueia o templo, destrói Jerusalém, invade, leva o seu povo cativo. O cativeiro passa, o povo retorna, mas essa situação de preconceito contra os samaritanos, que é esse povo resultado desses matrimônios com povos estranhos, dos judeus com povos estranhos, ela nunca passou. Essa relação preconceituosa, de exclusão, permaneceu nos tempos de Jesus. E assim, o caminho que Jesus escolhe pode ter ali o alcance, um significado de encontrar-se com a mulher, né? Mas a gente transcende essa ideia, a gente ultrapassa essa ideia, porque ali, além de encontrar-se com a mulher, Jesus ali se mostra para os samaritanos. Jesus ali se revela como o Messias, como a água viva para todo aquele que tem sede. É Jesus quem faz a escolha e quem opta por ir ao encontro desse povo excluído, desse povo separado pelas barreiras do preconceito. Agora eu quero compartilhar um pouquinho com você sobre essa mulher. Quem é essa mulher? Quem é a samaritana? O que nós sabemos dela? Bom, eu não sei o nome dela. A Bíblia não nos revela. Talvez porque outras características sejam mais relevantes e colocam essa história num patamar diferente. Tira essa história do patamar individual para ganhar uma dimensão maior. Mas eu sei que ela era samaritana.
Eu sei que ela conhecia os costumes da sua época por conta do versículo de número 8. Ela diz: como é que pode o Senhor, um judeu, pedir água a mim, que sou mulher samaritana? Ela conhecia os costumes. Ela conhecia a própria história dos patriarcas. Ela fala ali do poço de Jacó. Ela enaltece Jacó. Essa situação, esse encontro acontecendo ali na fonte de Jacó, no poço de Jacó, tem uma significância muito grande também. E é preciso retomar novamente questões do Antigo Testamento para a gente compreender isso. Que lugar é esse? É o lugar onde Rebeca é encontrada pelo servo de Abraão, Gênesis capítulo 24. É o lugar onde Jacó encontrou-se com Raquel, Gênesis 29. É o lugar onde Moisés encontra-se com Zípora, Êxodo 2, versículo 15 em diante. Assim, a descrição do conflito entre judeus e samaritanos, a necessidade que Jesus tem de atravessar e passar por aquele lugar, o encontro no poço ali, a retirada da água, o pedido de Jesus, iniciando uma conversa pedindo água, tudo isso contribui para a construção de um cenário que remete a uma ideia de reconciliação, de superação de preconceitos, uma história de esperança. O que mais que eu sei sobre a mulher samaritana? O texto me revela algumas condições particulares da sua vida. Uma mulher que já teve vários casamentos e que agora vive um relacionamento que não é um relacionamento reconhecido. O homem com quem ela vivia não era marido dela. A interpretação literal da situação da mulher samaritana muitas vezes na imensa maioria das vezes, nos leva a imaginar que essa mulher é uma mulher promíscua, que é uma mulher leviana. Mas eu queria compartilhar com você, trazer à tona uma situação social que afetava diretamente a condição das mulheres. As mulheres podiam ser repudiadas por seus maridos por qualquer motivo. A situação é tão grave que em determinado momento, lá no livro de Mateus, Jesus vai entrar nesse tema. Vai falar sobre o repúdio, vai falar sobre o divórcio. E uma mulher repudiada, uma mulher viúva, uma mulher que não tinha mais o seu marido, ficava à mercê do auxílio que os homens prestariam a ela, trazendo-a para junto de si e acolhendo-a como suas esposas. As mulheres não era dada a escolha de permanecer casadas. Se fossem repudiadas, ponto. Estavam repudiadas. Então, existe essa interpretação literal da condição da samaritana, enquanto indivíduo, enquanto mulher, no seu contexto, que precisa ser sopesada com a condição social daquela época, com a realidade social daquela época. Mas existe também a possibilidade de olharmos para esse texto bíblico e darmos uma interpretação muito simbólica da situação do povo de Samaria, dos samaritanos. A situação do casamento ali revela também uma situação espiritual do próprio samaritano. O fato de ter tido 5 maridos, de estar convivendo com um marido que agora não é seu, revela nessa interpretação espiritual do estado do povo o abandono do seu único e verdadeiro Deus para vivenciar, para adorar outros deuses. Hoje, de onde você extrai esse tipo de interpretação? Essa interpretação pode ser extraída do conhecimento de vários textos bíblicos, por exemplo, de Oséias, capítulos 1 e 2, de Isaías 54, 5, de Isaías 62, 4, Jeremias 3, 1. O casamento, biblicamente, sempre foi uma metáfora do culto a Deus, do relacionamento com Deus. Por isso, o fato de Samaria estar servindo a outros deuses remonta ou traduz simbolicamente a ideia de uma mulher que se relaciona com outros homens sem estar casada. Bom, o que mais que eu conheço da mulher samaritana? Aqui, meu irmão, eu quero te convidar a se deter um pouco mais, porque é tremendo isso que o texto nos permite compreender da situação da mulher samaritana. Eu quero compartilhar com vocês algumas outras coisas que a gente sabe sobre a mulher samaritana que o texto nos revela.
E esse ponto aqui é um ponto chave para a gente compreender algumas questões. A mulher samaritana, ela tem uma evolução na compreensão de quem é Jesus, a partir do quanto Jesus se revela para ela. É muito interessante isso. A partir do quanto Jesus se dá a conhecer. Bom, Jesus para ela, num primeiro momento, é quem? É um judeu. Não é assim que ela o trata no versículo 8? Como sendo o Senhor um judeu? Então a mulher começa conhecendo Jesus como um judeu. Versículo 9, perdão, falei 8, mas é 9. Conhecendo como um judeu. A partir do quanto Jesus vai se revelando a ela, ela vai evoluindo na compreensão. No segundo momento ela compreende Jesus como um profeta, versículo 19. Jesus revela algumas coisas da vida dela e ela diz: Jesus, sei que tu és um profeta. E ela começa a compreender Jesus como um profeta. Por fim, Jesus se revela claramente para ela quem ele é e ela o compreende como sendo o Messias, o Salvador do mundo. Versículos 26 e 42 do texto que nós lemos deixam claro isso. O que importa para nós aqui é tentar perceber o que permitiu a essa mulher evoluir na compreensão de quem é Jesus. E eu quero compartilhar com você. Primeiro, a sensibilidade, a disposição de se relacionar com Jesus, que são características marcantes. O fato de não esconder ou não encobrir sua vida privada mostra que ela se abriu verdadeiramente para esse relacionamento, para essa conversa. Quando ela recebe a revelação de quem é Jesus verdadeiramente, o que ela faz? Como o Messias. Jesus sendo o Messias, versículo 26. Eu sou o Messias, eu que estou falando com você, o que Jesus diz para ela. Naquele momento, ou em outras traduções, imediatamente, chegaram os seus discípulos, se admiraram, ouvindo Jesus falar com uma mulher e tal. O que aquela mulher faz? Quanto a mulher, versículo 28, quanto a mulher deixou o seu cântaro. É muito interessante pensar sobre isso. O que significa deixar o seu cântaro? Se estivéssemos num contexto de pregação, esse seria um símbolo aqui para nós encerrarmos uma palavra, né? Um momento de pregação. Mas nós estamos estudando e é importante a gente pensar sobre isso, né? O que é esse cântaro? O cântaro significa ou é um símbolo daquilo que ela está fazendo e que é importante para ela. Ela vai buscar água, ela precisa sobreviver, então aquilo é importante para ela. Aquilo tem a ver com a sua sobrevivência, com o seu dia a dia, com o seu cotidiano. Quando ela recebe a revelação de quem é Jesus, sabe o que ela faz? Ela deixa isso de lado. Porque a revelação de quem Jesus é verdadeiramente é muito superior a qualquer outra atividade que a gente precise desempenhar. O encontro que Jesus tem com essa mulher é transformador. Mas não terminou ainda não. Tem algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês. Eu nem cheguei nas lições ainda. Eu preciso agora, e chamo você para fazer isso também, para comparar o encontro da mulher que Jesus tem com a mulher samaritana com o encontro que Jesus tem com Nicodemos. O encontro de Jesus com Nicodemos está descrito no capítulo 3 de João. Ou seja, um pouquinho antes do que a gente leu. E como é que foi esse encontro? São dois encontros que em comum tem apenas a pessoa de Jesus. No mais, esses encontros têm características que a gente precisa traçar e que vão mostrar para a gente a necessidade que a gente tem de romper paradigmas e preconceitos. Nicodemos. Quem é Nicodemos? Se você quiser depois se aprofundar, João capítulo 3 está descrito esse encontro. Nicodemos é homem, é um dos principais dos judeus, é fariseu. E quem é a mulher samaritana? Bom, é uma mulher, é samaritana, de condição moral duvidosa. Ou seja, são posições extremamente inversas socialmente. O homem aqui tem, diante do seu povo, em elevada estima, e a mulher ao contrário. Ela está lá no fundo do poço da moralidade social. Dois perfis completamente opostos.
O que há de comum é apenas o encontro com Jesus. Mas é interessante porque Nicodemos faz a opção de encontrar-se com Jesus à noite. De cara o identifica como um mestre vindo da parte de Deus. No entanto, o final do diálogo não permite dizer que foi frutífero, ao menos não imediatamente. A mulher samaritana, ao contrário, encontra-se com Jesus ao meio-dia, à luz do dia, no horário mais claro. Mesmo sem compreender imediatamente quem é Jesus, ela se abre, ela se lança sem resistência. E o término do diálogo mostra para nós uma missionária que largou mão de todo o preconceito social que poderia enfrentar para compartilhar com outros aquilo que ela tem e que ela recebeu de mais importante na vida dela. São encontros que, se comparados, fazem a gente refletir acerca do nosso próprio preconceito ao compartilhar a palavra de Deus. Bom, quero fechar esse parênteses e caminhar com vocês para o nosso encerramento. Quero compartilhar com vocês 3 legados de fé acerca desse encontro. Primeiro, nem sempre nós vivemos uma condição ideal, uma condição social ideal, de acordo com os padrões da nossa sociedade. Mas isso não nos desqualifica como pessoas diante de Deus. Muitos de nós, muitas vezes, se sentem em uma condição fragilizada, às vezes sem força para frequentar uma comunidade de fé ou uma igreja, por causa do tipo de vida que leva. Quantas vezes nós deixamos os nossos desacertos nos afastarem de Deus? Eu olho para o exemplo desse texto, para essa mulher, para a vida dessa mulher, e me sinto encorajado, porque aquela mulher não tinha uma condição social ideal, longe disso, estava longe dos padrões sociais daquela época, mas ao perceber que falava com o Filho de Deus, ela aceita as palavras dele e dá um novo significado para a vida dela. Esse é o desafio que eu e você temos, meu irmão, de receber as palavras de Jesus e dar um novo significado para a nossa vida. Segundo legado de fé que eu extraio desse texto: as pessoas são mais importantes do que os costumes e as tradições. Quantas vezes nós repudiamos tudo aquilo que foge daquilo que a gente considera correto ou mais tradicional ou mais costumeiro. Jesus mostra aqui que a vida dos samaritanos era muito mais importante. Ele passa 2 dias lá com eles e muitos se convertem. Jesus opta por passar por Samaria, mesmo sendo contrário ao costume daquela época. Jesus opta por inaugurar um diálogo com uma mulher, mesmo sendo contrário ao costume daquela época. Jesus não deixa de falar com ela ou revelar para ela que ela era uma mulher moral, que vivia uma vida moral duvidosa. Jesus não encerra o diálogo, Jesus continua. Da mesma forma, eu e você somos desafiados a romper com esses paradigmas e levar o Evangelho a todas as pessoas. Deixando de lado a condição social, a condição financeira, a condição econômica, a condição racial e até mesmo a condição comportamental. Desafio para mim e para você. Por fim, quero compartilhar com você que a nossa experiência com Jesus deve gerar em nós interesse pelo anúncio da sua graça, pelo anúncio da sua verdade. Aquela mulher foi tão impactada que a primeira ação dela é deixar o cântaro. Deixou a água que ela tanto foi buscar, escolhendo um determinado horário para não padecer preconceito, para não padecer ofensa. Ela dá um novo significado para a vida dela. Ela deixa o cântaro, porque a prioridade agora é outra. Eu e você talvez já tenhamos passado por essa situação de deixarmos nossos cântaros, mas o que importa agora é continuarmos anunciando. Mas anunciando o quê? Que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é vida e que ninguém vem ao Pai se não for por Ele. É o que diz o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Que eu e você possamos ser impactados por essa mensagem, que eu e você possamos ser impactados por esse encontro e que esse encontro traga luz para as nossas vidas, em nome de Jesus.
Feche teus olhos, quero ter mais um momento de oração contigo. Pai de amor, Deus poderoso, muito obrigado por esse tempo em que nós pudemos expor a Tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque ela é muito mais do que um conjunto de letras registradas num papel. Ela traz vida, ela nos confronta conosco mesmo, ela mostra o quanto nós somos preconceituosos, Deus. E por isso, Pai, ao sermos confrontados com ela, nós te pedimos, tem misericórdia, Deus. Porque muitas vezes achamos que o Evangelho vai ser anunciado da nossa forma, e o Senhor diz para nós que nós somos preconceituosos, que nós precisamos fazer diferente. Tem misericórdia, Deus. Nos ajude a ser como essa mulher, mesmo não tendo uma vida nos padrões que a sociedade deseja, mesmo sendo uma pessoa que tem seus erros, suas falhas, não desistirmos e prosseguirmos anunciando que o Senhor é bom, que a Tua vontade é boa, é perfeita, é agradável, e que nós precisamos e desejamos anunciar que só há vida em Ti. Muito obrigado, Deus, por esse tempo. Coloco diante de Ti a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, a vida de todo aquele que está vivendo esse momento de pandemia, um momento difícil, está sofrendo, está abalado com algum familiar doente, com a perda de um emprego. Deus, tem misericórdia, alcança-nos. Pai querido, coloca termo nessa situação, põe um ponto final nessa história, nós precisamos da Tua intervenção. Enquanto isso, Pai, nos fortalece a continuar caminhando pela Tua graça e poder. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meu querido, Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua semana. Que seja uma semana cheia de graça, de paz, de alegria no Espírito Santo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Até domingo que vem, se Deus nos permitir. Um abraço.